Pode Povo. Pode Povo. Pode Povo, onde o povo encontra sua voz. Tá na hora de mais um Pode Povo, o podcast do Sindipetro NF, onde você encontra a sua voz aqui na Folha FM do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. No comando do Pode Povo, o Sérgio Borges. Gente, houve uma ocupação recentemente do MST na Fazenda Santa Luzia, fazenda que está produzindo e arrendada pela Coagro. Deu uma repercussão muito grande. A sociedade, a classe produtora de campos, políticos, vereadores, deputados, todos se manifestaram contra essa invasão, já que a usina está ali, a Coagro está ali, né, e as terras estão produtivas. O MST tem no Sindipetro um aliado forte. Eu queria que vocês comentassem essa ação e essa reação da sociedade. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos que interagem com a gente nas redes. O Sindipetro NF é um parceiro histórico do MST e com muito orgulho eu falo isso. Por vezes, nós apoiamos o movimento dos trabalhadores sem terra e os trabalhadores apoiam o Sindipetro NF. Numa troca, né? Uma aliança entre o campo e a cidade. E diversas vezes a gente até já chegou a fazer atividades como plenárias em vários assentamentos do MST no Brasil como um todo. A última plenária da FUP, por exemplo, foi na Lapa, num assentamento do MST histórico, onde foi a primeira plenária, a primeira plena FUP, lá no Paraná. A gente apoia o MST com a pauta da reforma agrária e também da soberania alimentar, produzindo alimentos de qualidade, e o MST apoia a gente nas pautas que dizem respeito aos direitos dos trabalhadores e na nossa pauta histórica, que é a defesa da Petrobras enquanto empresa estatal forte e integrada para induzir o desenvolvimento e gerar emprego aqui no nosso país. Então, a gente apoiou o movimento e, de forma muito tranquila, a gente também critica e condena o forte aparato policial utilizado da PM e dos seguranças da Coagro para retirar aqueles trabalhadores que estavam fazendo uma luta legítima, o que acabou, de fato, ocorrendo. Mas de tudo, não foi uma tragédia, porque duas coisas saíram positivas desse episódio. A primeira, o MST fincou bandeira ali no terreno, mostrando que tem capacidade de organização e sensibilizando o governo federal. E a segunda, que todo mundo está sendo obrigado a debater a ocupação ali na Coagro e questionar se realmente aquele movimento tem legitimidade, se realmente a empresa tem que estar ali. Como diria um grande militante nosso, que eu já falei aqui em podcast outras vezes, no Brasil só se faz reforma agrária com muita luta, com muita resistência. Como Cícero Guedes já dizia, rebeldia necessária para fazer reforma agrária. Pois é, as entidades empresariais, entidades de classe, afirmaram que as terras ali são produtivas. Nós vimos também, as terras são produtivas. E aí há uma ocupação do MST. Isso não joga por terra, não derruba aquela tese de que o MST só ocupa terras improdutivas? Na verdade, Cláudio, o MST ocupa terras que serão provavelmente entregues à reforma agrária, seja por serem improdutivas, ou porque não estão cumprindo seu papel social, ou porque estão em vias de serem tomadas pelo governo, por conta de alguns processos judiciais. E no caso dessas terras lá, elas se encontram num processo de adjudicação, por conta das elevadas dívidas que eles devem ao Estado. E aí, se a gente fizer uma analogia aqui, isso pode ser compreendido de forma muito tranquila, né? Se um empresário hoje toma um calote de alguém, de um fornecedor, ele não vai judicializar o processo, não vai querer receber o que é de direito dele? O Estado também, para cumprir sua função social, precisa receber tudo que é de imposto e tributação para que isso se reverta em qualidade de serviços públicos, escolas, hospitais, rodovias, para a população.
E a gente sabe que aquelas terras ali têm uma dívida imensa. Por exemplo, os dados que eu tenho aqui, que é essa adjudicação devido a dívidas superiores a 200 milhões, vocês vejam bem, 200 milhões de reais que aquela fazenda está devendo. Só com débitos previdenciários não pagos aos trabalhadores, isso aí já passa da casa dos 90 milhões. Então o MST tem também um papel de lutar pelos direitos desses trabalhadores, sem falar na função da briga histórica do MST, que, de certa forma, o que o MST faz é lutar para combater as injustiças sociais através da reforma agrária, que é uma luta por distribuição de terra, e também na luta da soberania alimentar, que também é uma luta clássica deles, a produção de alimento saudável. O MST tem uma prática de produzir alimentos sem veneno e entrega para a população um alimento de melhor qualidade. Tudo isso porque se preocupa com a destinação, principalmente o uso da terra, trabalhando produção de alimento com ecologia, de forma sustentável, sem agredir o meio ambiente e servindo a população com alimentos de cada vez mais qualidade. Valeu aí por hoje a edição do Pode Povo. A gente fecha aqui e a gente retorna na semana que vem. Valeu! Eu que agradeço, Cláudio, e peço a todos que estão nos acompanhando, quem quiser saber um pouco mais sobre o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, é só acessar mst.org.br e vai surpreender com as pautas e com as bandeiras de luta e como o MST ajuda o nosso Brasil. Um abraço e até a próxima. Pode Povo, pode Povo, pode Povo, onde o povo encontra sua voz.